Bem, pessoal, a gente vai começar agora a ver o conteúdo de árvores, tá? As árvores nada mais são do que estruturas que armazenam os elementos de maneira hierárquica, tá? Então, as árvores, quando eu falo em árvore, vocês já podem até associar a árvore genealógica, né, que é a da família de vocês, onde eu tenho um pai. Um pai ele pode ter um filho ou vários filhos. O filho ele pode ter outros filhos, que no caso são netos do pai. Eles podem ter bisnetos, tataranetos e assim sucessivamente. Então a ideia é a mesma de uma árvore genealógica, tá? Uma árvore de descendentes e ascendentes, tá? Aqui a gente tem um outro exemplo de setores de uma empresa. Então aqui eu tenho uma empresa de eletrônicos, a RU, por exemplo. Dentro dela, ela tem um setor de pesquisa e desenvolvimento. Dentro dela tem um setor de vendas, um setor de compras e um setor de produção, de manufatura. Então, dentro do setor de manufatura, ela tem um setor que produz CD, outro setor que produz CD, outro que produz DVD e outro que produz discos. Tá? Dentro do setor de vendas, ela pode ter um setor responsável pelas vendas em território nacional e outro setor responsável pelas vendas em território internacional. Dentro do internacional, ela pode ter diferentes setores para diferentes países. Tá? Então, isso aqui é um exemplo de estrutura em árvore. Aqui eu tenho a estrutura de uma empresa, onde a empresa tem vários setores que tem vários outros subsetores acoplados. Essa estrutura, ela não tem limite na hierarquia. Então, posso criar descendentes à medida que for necessário, sem qualquer limitação, tá? Então, algumas definições de árvore. O nó do topo se chama raiz. Então, esse nó aqui em cima, é o raiz, que a gente pode chamar também em inglês de root, né? Nó raiz ou root, tá? É o meu nó raiz, ok? Com exceção da raiz, cada nó possui o quê? Um pai, zero ou mais filhos. Então, obviamente, a raiz não tem pai, já que ele é o ancestral, né? Um nó ele pode possuir zero ou mais filhos. Então, aqui Electronics RU, no caso, tem 4 filhos, Manufatura tem 3 filhos, TV não tem nenhum filho, Vendas tem 2 filhos, Compras não tem nenhum filho, certo? Então, é uma estrutura bem simples, tá? A definição formal. Uma árvore T é um conjunto de nós, conjunto de nodos, que armazenam elementos em relacionamento pai-filho, com as seguintes propriedades. Se a árvore T ela não é vazia, então ela tem um nó especial chamado raiz de T, que não tem um pai. Ou seja, então se a árvore T não é vazia, ela tem um nó raiz. O nó raiz ele é o primeiro nó da minha árvore, que não tem pai. Cada nó V de T, diferente da raiz, tem um único pai W. Todo nó com pai W é filho de W. Então, o que é que eu estou dizendo? Cada nó V, que não é a raiz, ele vai ter um único pai. Então, um nó ele não pode ter jamais mais de um pai. Por exemplo, o tramar não pode ter aqui como pai também TV. Isso aqui não pode, tá? E todo nó com pai W é filho de W, tá? Conceito de irmãos, assim como na árvore genealógica, são os nós que são filhos do mesmo pai, certo? Os irmãos são assim como a gente usa, né, no cotidiano da família. Nó externo ou folha é um nó que não tem filhos. Então, quem são os nós externos aqui? Tanner é um nó externo, CD também não tem filho, TV não tem filho, Nacional não tem filho, P&D não tem filho, Compras, por exemplo, também não tem filho. Então, nó externo é um nó que não tem filho. Não necessariamente ele vai estar no último nível da minha árvore,
como aqui África, Europa, Ásia e Austrália. Esses 4 aqui também são nós externos, tá? Estão no último nível da árvore, mas não é obrigado o nó estar no último nível da árvore para ser considerado nó externo. E o nó interno é o oposto, é que tem um ou mais filhos. Manufatura é o nó interno, vendas é o nó interno, internacional nó interno, ultramar é o nó interno, certo? Aí tem um conceito de ancestral. U é ancestral de V, por exemplo, eu vou colocar aqui U em manufatura, e aqui Tanner eu vou chamar de V. U é ancestral de V, se U é igual a V, tá? Então eu posso dizer que o nó ele é ancestral dele mesmo, então manufatura, eu posso dizer que ele é ancestral dele mesmo, se U é igual a V, tá? Ou U é ancestral do pai de V, ou seja, ou U é ancestral do pai de V. Quem é o pai de V aqui? No caso, o pai de V é manufatura. Ou U é ancestral desse cara, certo? Como esse cara aqui pode ser considerado V também, então esse cara aqui, manufatura, é ancestral de Tanner, certo? E o outro conceito de descendente. V é descendente de U, se U é ancestral de V. Então, da mesma forma, vou colocar aqui U, tá? E aqui o V. V é descendente de U, tá? Ele é descendente de U, se U é ancestral de V. Se U, no caso, como ele é ancestral de V, essa relação existe. Agora, observem que para eu chamar de ancestral ou descendente, não necessariamente eu tenho uma relação de pai e filho, como eu coloquei aqui em manufatura e Tanner. Por exemplo, eu vou colocar aqui internacional, vou dizer que ele é o nó U, e Austrália é V. Aqui, teoricamente, a gente teria uma relação de pai e neto, né? Então, aqui, pelo conceito, U é ancestral de V, se U é igual a V, não é o caso, ou U é ancestral do pai de V. Quem é o pai de V? No caso aqui, esse nó, ultramar. Eu vou chamar aqui de A, tá? U é ancestral do pai de V, U é ancestral de A, no caso. Então, para U ser ancestral de A, ou U é igual a A, ou U é ancestral do pai de A. Então, no caso, U, como ele é ancestral do pai de A, né? O pai de A é o internacional, que é o próprio U. Então, U é ancestral de V, ok? Então, basicamente é essa a afirmação. Então, para o nosso ser ancestral, ser descendente, não necessariamente eles têm uma ligação direta, tá? Entre pai e filho. Tem um outro conceito importante, que é o conceito de subárvore. Subárvore de T enraizada em um nó V, por exemplo, tá? Então, é a árvore que consiste em todos os descendentes de V em T, incluindo o próprio V. Então, se eu desenhar isso aqui, ó, se eu desenhar isso aqui e eu chamar esse nó raiz aqui de nó V, então isso aqui é uma subárvore da minha árvore. A subárvore de T, supondo que essa árvore toda seja T, enraizada no nó V, é a árvore que consiste em todos os descendentes de V em T, incluindo o próprio V. Então isso aqui é uma subárvore. Eu poderia desenhar uma outra subárvore aqui a partir de internacional, certo? Composta por essa árvore. Eu poderia desenhar aqui uma subárvore a partir de vendas, a partir de manufatura. Eu poderia desenhar uma subárvore, onde aqui manufatura seria o nó V, certo? Então, para eu definir uma subárvore, basta eu pegar um nó e definir ele como sendo o meu nó raiz. Tudo que tiver abaixo do meu nó raiz fará parte dessa minha subárvore, ok? Aqui, nesse exemplo, a gente tem exatamente como a gente agrupa as disciplinas, por exemplo, no nosso computador, certo? A gente agrupa em diretórios. Então, supondo aqui que seja um sistema operacional Linux, eu tenho um diretório de usuário, dentro eu posso ter outro subdiretório,
e aqui dentro eu tenho o diretório cursos. Dentro de cursos, eu tenho duas pastas, CS016, que deve ser o código dos cursos, né? E CS252, ou então deve ser o código das disciplinas. Dentro do CS16, que é um diretório, eu tenho aqui um arquivo de notas, eu tenho um outro diretório de temas, tá? Eu conheço que é diretório pelo formato aqui, né? Por esse carinha aqui. O arquivo, ele tem um formato totalmente quadrado. Então, dentro de temas, desse diretório temas, eu tenho o arquivo TM1, TM2, TM3, o diretório programas, PR1, PR2, PR3 e assim sucessivamente. Quando você está montando sua estrutura de diretórios na sua máquina, você não tem limite aqui na hierarquia do número de subdiretórios que você pode criar, tá? Você não tem limite do número de arquivos também que você pode colocar em um determinado subdiretório. Esse exemplo aqui mostra o Windows, a organização em árvore do Windows. Todo o sistema operacional geralmente é em árvore, tá? Então no Windows eu tenho a unidade C, C2 pontos, ou D2 pontos, supondo. Dentro de C2 pontos eu tenho Program Files, que é onde eu tenho meus programas instalados. Eu tenho meus diretórios Users, que é meu diretório dos usuários. Eu tenho vários outros diretórios. Eu tenho um diretório do próprio Windows, tá? Eu posso ter uma outra unidade de um outro HD, e aqui eu crio, sei lá, uma pasta chamada cursos, uma pasta chamada, sei lá, fotos, uma outra pasta chamada documentos, enfim, eu posso sair criando conforme a minha necessidade. Então, geralmente, todo o sistema operacional ele tem a estrutura em arquivos. Tá? No Linux lá eu tenho um diretório raiz, que é meu barra, né? Onde a gente chama de diretório raiz, e dentro do raiz, a partir dele, eu tenho vários diretórios, né? Como var, tem um barra var, tem um barra usr, que é o diretório de usuário, barra lib, enfim, eu tenho vários outros subdiretórios. Ok? Aqui a própria estrutura que ele está mostrando nessa figura do Eclipse, ele mantém uma estrutura baseada em árvore, né? Eu tenho aqui o meu projeto, está na raiz. Dentro da raiz eu tenho um diretório src. Dentro do src eu tenho aqui os meus diferentes packages. E dentro de um determinado package eu tenho os meus arquivos do meu programa. Então também é uma estrutura em árvore, tá? Tem mais dois conceitos aqui importantes. Conceito de aresta. Aresta nada mais é do que um par de nodos, o V, tal que o é pai de V ou vice-versa, certo? Então a aresta, se vocês já viram grafos, é basicamente essa ligação aqui entre dois nós, tá? E o caminho é uma sequência de nó, tal que quaisquer dois nós consecutivos da sequência formam uma aresta, certo? Então, se eu sair aqui de Electronics, eu posso vir para essa aresta aqui de vendas, que eu posso vir para essa aresta de internacional, posso vir pela essa aresta ultramar e aqui seguir na aresta África, certo? Então, isso aqui são minhas arestas, tá? Meu caminho. Altura de um nó V, tá? Isso aqui são conceitos bem importantes. Se V é um nó externo, ou seja, nó externo é um nó que não tem filho, né? Não tem descendentes a partir dele. Se V é um nó externo, então a altura de V é zero. Então aqui eu vou procurar logo os nós externos. Austrália, Ásia, Europa e África tem altura zero. Tanner, CD, TV tem altura zero. Compras tem altura zero. Nacional tem altura zero. P&D tem altura zero.
E aqui também Canadá tem altura 0. Então, são esses os nós que são nós externos. Então, a altura deles é 0. Se não, a altura é 1 mais a altura máxima dos filhos de V. Tá? Então, vou começar daqui. A América do Sul também aqui tem altura igual a 0. Tá? Então, aqui, ultramar, a altura de todos os filhos é 0. Né? Se não for externo, a altura é 1 mais a altura máxima dos filhos. Como todos os filhos de ultramar têm altura 0, então o valor máximo da altura dos filhos é 0. Então, ultramar tem altura igual a 1. Tá? Esse cara aqui tem altura 0, aqui tem altura 0. Vou colocar em todos os nós para ficar mais simples. Certo? Altura de internacional. Internacional, ele tem 3 filhos. Canadá tem altura 0, América do Sul altura 0, ultramar tem altura 1. Então, internacional, ele altura é 1 mais a altura máxima dos filhos. A altura máxima dos filhos, no caso aqui, é ultramar, que tem altura 1. Então, a altura de internacional é 1 mais 1, que aqui dá igual a 2. Altura de manufatura, 1 mais a altura máxima dos filhos dá 1, todos são 0. Vendas, altura 1 mais a altura máxima dos filhos, no caso aqui é 2, então vendas, a altura é 3. E eletrônica RU é 1 mais a altura máxima dos filhos, no caso a altura máxima é vendas, que é 3, então aqui essa altura é 4. Tá? Então, se você observar, a altura de uma árvore não vazia, é a altura máxima da raiz. Então, a altura da árvore é a altura da raiz. Tá? Então, a altura dessa árvore, eu posso dizer que essa árvore tem a altura da árvore, eu vou botar assim, tem altura igual a 4. Observem que eu tenho nós que são irmãos aqui, mas têm alturas diferentes. P e D é irmão de vendas, que é irmão de compras, que é irmão de manufatura. Mas as alturas são diferentes. Tá? Não significa que eles têm a mesma altura. A altura ela sempre parte de baixo para cima, certo? Então, os nós externos têm altura 0 e eu vou contando, subindo, de baixo para cima. É similar à nossa altura, né? A gente conta a partir do chão e vai crescendo, né? Em centímetros, no caso. Aí tem um outro conceito importante, que eu vou apagar aqui, que é o conceito de profundidade, que a gente vai estar utilizando bastante isso aqui. Então, a altura, eu vou até colocar um desenho aqui, porque a altura ela é de baixo para cima. Tá? Conceito de profundidade. Se V é o nó raiz, então a profundidade de V é 0. Então, aqui, V, a profundidade é 0. Se não, é 1 mais a profundidade do π de V. Então, se não é a raiz, é 1 mais a profundidade do π de V. Então, a profundidade de P e D é quem? É 1 mais a profundidade do π. Então, a profundidade desse cara é 1. Tem como eu calcular a profundidade de África ainda? Não, porque eu não sei a profundidade do π, no caso, que é ultramar. Seria 1 mais a profundidade de ultramar. Eu não sei ainda qual a profundidade de ultramar. Eu poderia até fazer isso, implementar para fazer de forma recursiva. Se eu não sei a profundidade de ultramar, eu calculo a profundidade internacional. Se eu não sei a de internacional, eu calculo a profundidade de vendas. E assim sucessivamente. Mas o ideal é fazer de cima para baixo. Então, vendas, profundidade é 1 também, que é 1 mais a profundidade do π. Compras é 1. Manufatura é 1. Profundidade nacional é 1 mais a profundidade do π. Então, aqui é 2. Aqui é 2. Profundidade de manufatura aqui de TV é 1 mais a profundidade do π, que é 2. CD é 2. Tanner é 2. Profundidade do Canadá é 1 mais a profundidade do π, que é 2. Então, aqui dá 3. América do Sul, 3. Ultramar, 3. África, aqui seria 4. Europa, 4. Ásia, 4. Austrália, também a profundidade igual a 4. Então, a profundidade
se você observar, a profundidade, ela cresce de cima para baixo. Altura, só lembrar da nossa altura, a gente cresce de baixo para cima. Profundidade, você pode imaginar, por exemplo, o poço. Um poço, eu digo que tem uma profundidade de tantos metros. Quanto mais profundo o poço, né, obviamente que mais fundo ele é, né, razões óbvias, né? Então, a profundidade, sempre lembre do poço, ela vai de cima para baixo. E o detalhe é que na profundidade, os nós que são irmãos, eles têm a mesma profundidade. Então, esse cara aqui, esses irmãos têm a mesma profundidade, esses irmãos têm a mesma profundidade, esses irmãos têm a mesma profundidade, e esses primos aqui também têm a mesma profundidade. Tá? Então, a profundidade, ela sempre vai de cima para baixo. Lembrando isso, que a altura, fazendo essa analogia com a altura sendo igual a nossa, e profundidade, lembrando do poço, um poço é que tem a profundidade de tantos metros. Aí não tem erro não, tá? Então vocês não irão se confundir, tá? Espero eu. Beleza? A árvore, pessoal, outra parte que pode utilizar uma árvore ordenada é simplesmente, aqui como o exemplo mostra, o índice de um livro. Uma árvore ordenada é uma árvore onde existe uma ordem linear definida para os filhos de cada nó. Ou seja, é possível identificar os filhos de nó como sendo o primeiro, o segundo e assim por diante. Assim como na sua família tem o irmão mais velho, o irmão do meio e assim por diante. Então aqui no livro, por exemplo, eu tenho um prefácio. Dentro do prefácio eu tenho os determinados parágrafos. Tá? Aqui o livro eu posso ter a parte A, parte B, parte C, parte D, parte E. Essa hierarquia aqui de forma ordenada entre os irmãos. Dentro da parte A eu posso ter o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5 e assim sucessivamente. Sempre ordenado, aqui nesse caso, ele está ordenado da esquerda para a direita. Tá? Dentro do capítulo eu posso ter as seções. Dentro das seções eu tenho os meus parágrafos, certo? Então, normalmente, a gente ordena sempre da esquerda para a direita, tá? De acordo com a relação entre os nossos nós. Tá? Aí existe uma ideia de caminhamento na árvore. Caminhamento aqui no caso prefixado. A raiz de T, no caso, é visitada primeiro, e então as subárvores, cujas raízes são seus filhos, são percorridas de forma recursiva. Então, percorro aqui primeiro o nó raiz, a partir do nó raiz eu vou para a subárvore mais à esquerda, tá? O filho mais velho, aqui no caso, da esquerda para a direita, percorro meu filho, depois, como esse cara não tem mais filhos, eu vou para o irmão, aqui eu percorro os filhos da esquerda para a direita, percorri todos, vou lá para o tio, no caso, percorro todos da esquerda para a direita e assim sucessivamente. Essa ideia de caminho prefixado eu vou abordar com vocês de uma forma mais calma. Depois a gente vai ver o passo a passo como é que é feito isso. Porque existe o caminhamento prefixado, o pós-fixado e o interfixado. A ideia é que cada nó ele seja percorrido apenas uma vez. Tá? Então, eu vou percorrer cada nó da minha árvore uma única vez. O caminho pós-fixado, a subárvore da raiz, cujas raízes são seus filhos, são percorridas recursivamente e depois a raiz é visitada. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, antes de entrar aqui no conceito de árvore binária, eu vou abrir aqui o OneDrive, tá? E a gente vai entender melhor esses algoritmos de caminhamento. Tá? Então, vamos supor que eu tenha, vou desenhar aqui uma árvore para vocês, supondo que eu tenha essa árvore aqui, tá? Eu vou colocar aqui nó 10. Embaixo do nó 10, eu vou ter aqui o nó 8.
embaixo do nó 8, eu vou ter aqui o nó 6. Aqui eu vou ter o nó 9. Aqui eu vou ter o nó 14. Aqui eu vou ter o nó 12. E aqui eu vou ter o nó 16, tá? Então não observem a caligrafia, porque realmente essas mesas digitalizadoras são bem trabalhosas, tá? Então eu tenho três formas de percorrer essa minha árvore, que eu vou desenhar aqui os algoritmos. Eu tenho a forma prefixada, eu vou chamar aqui de caminho prefixado. No caso do caminho prefixado, vamos supor, se meu nó for diferente de null, vou fazer o seguinte, vou só mudar aqui a fonte. No caminho prefixado, tá aqui esse verdinho aqui. Se meu nó for diferente de null, eu vou fazer o seguinte, eu vou visitar o nó, visita o nó, depois eu chamo, eu não vou colocar a visita, eu vou colocar que eu vou imprimir o nó aqui, tá? Vou colocar que aqui seria um system.out.println, abreviar aqui com siso. Então eu imprimo o valor do nó, tá? Depois que eu imprimir, não vou colocar nesse aqui não, vou colocar um print mesmo. Eu faço um print do nó, tá? Depois disso, eu chamo o prefixado, onde aqui eu vou passar o nó ponto esquerda, eu vou passar o nó que está à esquerda, depois eu chamo o prefixado passando o nó que está à direita, ok? E essa função prefixado nada mais é do que essa função aqui. Essa função prefixado, ela recebe aqui no caso um nó, que eu vou chamar aqui de nó mesmo, tá? Ou então para diferenciar eu vou chamar esse cara aqui de V, tá? Esse cara aqui eu vou chamar de V, eu vou dizer que aqui eu vou imprimir V, eu vou passar aqui o V à esquerda e o V à direita, tá? Então esse é o caminho prefixado, beleza? Então aqui a ideia do caminho prefixado é que eu primeiro imprimo o nó, depois eu saio percorrendo o caminho à esquerda e depois o caminho à direita. Uma outra forma é o caminho interfixado. Caminho interfixado. No caminho interfixado, o que é que eu faço? Eu vou ter aqui minha função interfixado. No caso, esse cara vai receber como parâmetro um nó V, tá? Deixa eu só baixar aqui. Vai receber um nó V. Aí o que é que ele vai fazer aqui? Ele primeiro, ele vai chamar, se meu nó V for diferente de null, o que é que eu faço? Eu primeiro, eu vou chamar a função interfixado, passando meu nó à esquerda de V, ou seja, eu vou percorrer minha ramificação à esquerda.
Depois eu imprimo print V, tá? E depois eu chamo o interfixado passando o nó, o caminho à direita. V, direita, tá? Então, basicamente, minha função, ela faz isso aqui. Caminho interfixado. No caminho, vou colocar aqui do lado, talvez fique um pouco apertado, mas eu vou tentar colocar aqui do lado mesmo. A outra possibilidade de caminhamento é o caminho pós-fixado. No caminho pós-fixado, o que é que eu faço? Então, eu vou ter aqui minha função pós-fixado. Todas essas funções, se vocês observarem, são funções recursivas. Tem que ser recursivas, tá? Porque eu não sei quantos níveis tem minha árvore, quantos descendentes tem. Então, eu recebo um nó V e eu tenho que percorrer todos os nós, tá? Então, se meu V é diferente de null, o que é que eu faço aqui? Eu vou primeiro chamar pós-fixado, percorrendo, passando o caminho à esquerda, V à esquerda de V, chamar o pós-fixado, passando a ramificação à direita, e depois eu simplesmente imprimo o meu valor V, tá? Então, se vocês olharem, pessoal, a ideia é sempre a mesma. No caminho pré-fixado, eu sempre vou partir a partir de um nó V, geralmente o nó raiz. Enquanto o V for diferente de null, se for diferente de null, a diferença é que no pré-fixado, como ele é pré, ele primeiro imprime o valor. Ele imprime, depois ele percorre a subárvore à esquerda, depois percorre a subárvore à direita. Eu sempre vou percorrer primeiro a subárvore à esquerda, depois à direita, porque pode ser que meus dados estejam ordenados. No interfixado, eu faço o quê? Eu imprimo no meio, tá? No pré, eu imprimi antes, foi a primeira coisa. No interfixado, eu imprimo no meio. No pós-fixado, eu imprimo, no caso, por último. Então, no interfixado, primeiro eu percorro a subárvore à esquerda, depois imprimo o nó, percorro a subárvore à direita. No caminho pós-fixado, eu primeiro percorro a subárvore à esquerda, depois à direita, para só então imprimir o valor do nó, certo? Então, esses são os algoritmos, tá? Beleza, mas como é que funciona? Então, vamos ver como é que funciona agora com essa árvore aqui que a gente fez do exemplo, tá? Não sei se vai caber aqui, mas supondo que eu chamei aqui, ó, inicialmente, eu chamei pré-fixado a partir da raiz. Então, eu chamei pré-fixado passando quem? Meu nó de valor 10, concordam? Então, eu chamei pré-fixado 10. O que é que ele vai fazer? Esse nó é diferente de null? No caso é. Então, vou fazer o quê? Então, primeiro eu imprimo o nó. Então, eu imprimo o valor 10. Eu vou colocar aqui embaixo, tá? Então, eu imprimi o valor 10. Depois que eu imprimir o valor 10, eu chamo pré-fixado passando o nó à esquerda. Então, esse cara aqui, agora eu vou passar quem? Eu vou chamar o pré-fixado passando o nó à esquerda, certo? No caso, o nó à esquerda é meu filho à esquerda, na verdade, tá? Então, eu chamei pré-fixado aqui de 8. Eu vou apagar isso aqui, porque isso aqui ele forma como se fosse uma pilha. Vou representar dessa forma aqui. Então, eu chamei o pré, vou chamar aqui só de pré de 10, tá? Depois disso, eu chamei quem? Eu chamei o pré de 8. Chamei o pré-fixado de 8, beleza? Como eu chamei o pré-fixado de 8, ó, eu ainda não encerrei a execução do meu método pré-fixado de 10. Isso aqui é uma função recursiva. Falta ele ainda fazer o pré-fixado do nó à direita de 10.
que no caso seria do nó 14. Mas, na minha ramificação, como é uma função recursiva, ele chamou aqui o prefixado de 8. Quando ele chamar o prefixado de 8, o que é que ele vai fazer? Ele vai verificar, 8 é diferente de null? É. Então, o que é que ele faz? Ele imprime V. Então, ele imprime o valor 8. Depois que ele imprimir 8, ele vai chamar prefixado de V ponto esquerda, tá? Então, ele chamou o prefixado de V à esquerda. A esquerda de V, no caso, é o nó 6. Então, aqui ele chamou o prefixado de 6, ok? Quando ele chamar esse prefixado de 6, o que é que ele vai fazer? 6 é diferente de null? É diferente de null. Então, imprimo o valor 6. Ele vai imprimir aqui o valor 6, tá? E depois ele vai chamar prefixado do nó à esquerda de 6. Nó à esquerda de 6, no caso aqui é null, né? Se eu chamar prefixado desse nó à esquerda, ele vai fazer o quê? Ele vai chamar prefixado do nó à esquerda, vai verificar, V é diferente de null? Não. No caso, o filho desse cara aqui é null, o filho à esquerda, né? Então ele não faz nada. Como ele não faz nada, ele simplesmente é como se ele tivesse aqui chamado, né? O pré de null, tá? Como ele não faz nada, ele retorna o controle para o chamador, já que ele não entrou dentro desse if. E toda a minha lógica está dentro desse if. Então, ele retorna o controle para o chamador. Aí ele vai chamar o quê? Vai chamar o filho à direita de 6, que também, no caso, é null. Quando ele entrar dentro dessa função, ele vai verificar, null é diferente de null? Não. Então, ele simplesmente encerra a execução do prefixado de 6. Ele já chamou a ramificação à esquerda, que era null, chamou a ramificação à direita, que era null. Então, ele volta o controle para esse cara aqui que chamou, para o prefixado de 8, né? Porque o prefixado de 8, ele tinha chamado a ramificação à esquerda, onde ele invocou aqui o prefixado de 6. Então, agora, quando ele voltar para o prefixado de 8, ele vai invocar a ramificação à direita dele, que no caso aqui é o 9. Né? Então, esse cara aqui, ele vai chamar o prefixado de 9. Tá? Então, basicamente, eu estou passando o controle agora para o 9. Então, ele vai verificar, 9 é diferente de null? É. Então, o que é que ele faz? Ele imprime o valor 9 na tela, certo? Depois, ele chama o prefixado da raiz, no caso, da ramificação à esquerda de 9. Ramificação à esquerda de 9 é null. Eu sei que quando ele chamar isso aqui, ele vai passar null. Ele não vai entrar dentro desse if, porque null não é diferente de null, né? Aí depois ele vai chamar o prefixado à direita de 9, que também vai ser null, não vai fazer nada. Então, ele retorna o controle da função para esse método chamador. Sendo que o prefixado de 8, ele já chamou a ramificação à esquerda, que era o 6, e chamou a ramificação à direita, que era o 9. Então, ele já executou tudo o que tinha para executar. Então, ele vai voltar o controle para quem o chamou. No caso, foi o prefixado de 10. O prefixado de 10, ele chamou o prefixado de 8 durante essa ramificação aqui, ó, prefixado de V à esquerda. Então, agora ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a ramificação do prefixado, à direita aqui do 10. No caso, ele vai chamar esse cara aqui, ó. Certo? Ele vai chamar o nó 14, que é o filho à direita do 10. Então, aqui, ele vai fazer o prefixado de 14, certo? Quando ele chamar o prefixado de 14, aí sim, o prefixado de 10 já chamou a ramificação à esquerda, que era o 8, agora está chamando a ramificação à direita, que é o 14. Aí vai acontecer tudo de novo, é uma função recursiva, né? Então, o prefixado de 14, o que é que ele vai fazer? 14 é diferente de null? É. Então, imprima o nó
14, certo? Depois disso, chame a ramificação à esquerda. No caso, a ramificação à esquerda de 14 vai ser aqui o 12, certo? Então, ele vai verificar 12 é diferente de nu, vai chamar aqui o prefixado de 12, né? O pré de 12, certo? Esse cara chamou o pré de 12. Ele vai verificar 12 é diferente de nu, no caso então imprima o valor 12, certo? Imprima o valor 12 e chame a ramificação à esquerda. Ramificação à esquerda de 12 é nu, não vai fazer nada, já que V tem que ser diferente de nu, nó. Ramificação à direita também não vai fazer nada. Então ele encerra a execução aqui do prefixado de 12 e volta o controle para o prefixado de 14. Prefixado de 14, como já chamou a ramificação à esquerda, era essa linha aqui, ele vai agora chamar a ramificação à direita, que no caso é o prefixado de 16, tá? Então ele vai chamar prefixado de 16, aí ele vai entrar aqui 16 é diferente no então imprima o valor 16, certo? Que seria aqui essa navegação, né? Imprima o valor 16, depois que imprimir o valor 16, chame a ramificação à esquerda de 16, que é null, não vai fazer nada. Chame a ramificação à direita de 16, que é null, também não faz nada. Então, simplesmente, ele encerra a execução do método, prefixado 16, volta o controle para o prefixado de 14. O prefixado de 14, ele já tinha imprimido o 14, já tinha chamado a ramificação à esquerda, que era 8, chamou a ramificação direita, que era 14, então simplesmente encerrou a sua execução. Volta o controle para o prefixado de 10, que também já tinha imprimido o valor 10, chamada a ramificação à esquerda, que era o nó 8, chamada a ramificação à direita, que também era o nó 14. E por fim, então, encerrou a execução desse meu algoritmo. Tá? Então, esse aqui é o caminho prefixado. Tá? Então, com esse caminhamento, cada nó da minha árvore ele é percorrido de forma recursiva, mas ele é percorrido apenas uma única vez. Tá? Uma única vez. Se a gente quiser aqui fazer o caminho interfixado, né? Então, vamos fazer aqui o interfixado. Deixa eu só procurar aqui, cadê meu mouse? Procurando aqui esse cursor aqui. Certo, então essa aqui era a ordem do caminho prefixado. No caminho interfixado, só tá ruim a gente ver agora, né? Mas eu vou ficar passando aqui. Tá? Então esse azul aqui, eu vou dizer que é o interfixado, né? Azul é a legenda do interfixado. Eu vou colocar aqui, sei lá, o verde para o caminho interfixado, tá? Deixa eu passar aqui para baixo. Então, no meu caminho interfixado, eu vou partir a partir de quem? Eu vou a partir do meu nó raiz. No caso aqui eu vou chamar inter, vou chamar aqui só de inter, tá? Vou chamar inter de, que é o nó raiz lá, é o nó 10, né? Então vou fazer o inter de 10. Ok? Quando eu chamar o inter de 10, ele vai verificar 10 é diferente de nu, que é meu nó raiz. Então ele vai chamar o interfixado do nó à esquerda. Então aqui ele não imprime de cara, né? Ele está chamando o interfixado do nó à esquerda. Tá? Então, o interfixado do nó à esquerda é o nó, no caso, 8. Tá? Quando ele chegar no nó 8, 8 é diferente de nu, chama o interfixado do nó à esquerda de 8. Quem é o interfixado do nó à esquerda de 8? No caso, é o 6. Então, aqui ele está chamando o interfixado
de 6, tá? Aí o que é que ele vai fazer aqui? 6 é diferente de null, chama o interfixado do nó à esquerda de 6. O nó à esquerda de 6, como 6 é folha, é null, tá? Então, quando eu chamar a interfixada aqui de null, ele vai entrar no if. Null é diferente de null? Não. Então, ele não vai executar esse if. Então, não vai fazer nada no meu método, tá? Então, simplesmente, o interfixado do nó à esquerda de 6, a interfixada de null não faz nada. Depois disso, eu imprimo o valor 6, tá? Então, aqui eu vou imprimir, nesse exemplo, o valor 6, tá? Depois que eu imprimir o valor 6, eu vou até colocar aqui, ó, que aqui a minha navegação, ele está começando lá de baixo já, né? Ele imprime o valor 6, depois ele chama o interfixado da ramificação à direita. Interfixado da ramificação à direita de 6 não tem nada. Então ele simplesmente encerra a execução do interfixado de 6, certo? Depois que ele encerrar a interfixado do nó 6, que é o nó à esquerda de 8, ele volta o controle para o interfixado de 8. O interfixado de 8 aqui, que tinha chamado a ramificação à esquerda, no caso. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai imprimir o nó. Então, aqui ele vai imprimir o valor 8, o nó 8, tá? Depois que ele imprimir aqui o nó 8, o que é que ele vai fazer? Ele vai chamar interfixado do nó à direita de 8, tá? Então, ele vai chamar o interfixado, no caso aqui, o inter de o nó à direita de 8, deixa eu ver aqui quem é o 9, né? O nó à direita de 8 é o 9, então ele vai fazer o interfixado aqui de 9. Aí ele vai fazer, 9 é diferente de null? Chama a ramificação à esquerda, é null, não faz nada. Imprime o valor do nó. Então, imprime o valor 9, chama a ramificação à direita. Ramificação à direita de 9 também é null, não faz nada. Então, volta o controle para o inter de 8, tá? Então, aqui, ele percorreu o 6, o 8 e o 9. Então, vou desenhar aqui de verde agora a navegação, tá? Então, aqui ele partiu do 6, foi para o 8, depois foi para o 9. Eu vou dizer aqui que essa navegação verde, caminho interfixado, eu vou colocar aqui a legenda como sendo verde, tá? Beleza? Então, beleza. Então, ele imprimiu o 9, não é isso? Chamou o interfixado de 9, não fez nada. Chamou o interfixado de 8, que já percorreu a ramificação à esquerda e à direita. Então, esse cara, agora ele retorna o controle para o nó chamador. No caso, para o interfixado de 10. O interfixado de 10 tinha chamado a ramificação à esquerda, que era 8. Então, agora ele imprime o valor 10. Tá? E agora ele vai chamar o interfixado da ramificação à direita dele. A ramificação à direita de 10 é o 14. Então, ele vai chamar, no caso, o interfixado de 14, certo? Então, o interfixado de 14 vai fazer o quê? Ele vai chamar, vai verificar, 14 é diferente de null? Então, vai chamar o interfixado do nó à esquerda do 14. Quem é o nó à esquerda do 14? No caso, o nó à esquerda do 14 é o 12, né? A ramificação aqui é à esquerda. Então, ele chama aqui o interfixado de 12, inter de 12, tá? E depois que ele chamar o inter de 12, o que é que ele vai fazer? 12 é diferente de null? Chama a ramificação à esquerda. O nó 12 é o nó folha, então não tem filho. Então, interfixado da esquerda é null, imprime, no caso, o 12, chama interfixado da direita de 12. Como é o nó folha, não faz nada, e ele encerra a execução do interfixado de 12. Volta aqui para o interfixado de 14, que tinha chamado a ramificação à esquerda. O que é que ele faz agora? Imprime o 14, tá? E chama o interfixado da ramificação à direita.
do 14. Então, ele vai chamar aqui a ramificação do inter da direita de 14. Quem é? A direita de 14 eu tenho o 16. Tá? Então, eu chamo a ramificação do interfixado 16. 16 é diferente nu, chama a ramificação à esquerda. Como é nó folha, ele é um nó externo, né? Então, esquerda é nu, não faz nada. Imprime o valor 16. Tá? Chama interfixado a ramificação à direita. É nu, também não faz nada. Volta o controle para o interfixado de 14. O interfixado de 14 já fez tudo, chamou a ramificação à esquerda, imprimiu, chamou a ramificação à direita. Esquerda, imprimiu, chamou à direita. Então, já fez tudo, retorna o controle para o interfixado de 10. O interfixado de 10 também já tinha chamado à esquerda, que era o 8, já tinha sido impresso, chamada a ramificação à direita, que era o 14. Então, ele já fez tudo, encerra a execução do meu método. Tá? Então, esse aqui é o caminhamento interfixado. Então, se a gente anotar aqui, ó, desenhar, aqui, eu parti do 6, imprimi o 8, 9, depois eu fui para o 10, certo? Então, eu fui aqui para o 10. Depois do 10, eu fui para o 12, 14 e 16. Então, do 10, eu desci para o 12, tá? Do 12, eu fui para o 14 e do 14, eu fui para o 16. Então, essa aqui é a sequência do caminho interfixado. Se vocês observarem, essa é a sequência que me retornou os números em ordem crescente. Tá? O caminho interfixado me retornou os números em ordem crescente. Mais na frente, a gente vai ver que quando a gente monta uma árvore binária, uma árvore numérica, a gente sempre coloca à esquerda os nós inferiores e à direita os nós com valores superiores. Tá? Por exemplo, se eu pegar essa árvore aqui e resolver... Deixa eu só ver se eu desenho isso aqui legal. Se eu resolver traçar uma reta, supondo que eu tenho uma reta aqui, ok? Então, se eu traçar uma reta, o 6 seria o primeiro nó, o 8 estaria logo em sequência, o 9 depois, o 10 depois, o 12, o 14 e, por fim, eu teria o 16. Né? Eu teria aqui o 6, aqui o 8, aqui o 9, aqui o 10, 12, 14, 16. Então, se eu projetasse essa árvore em uma reta, então teria aqui esses números em ordem crescente, ok? E por fim, vamos ver aqui o último caminho que a gente pode seguir, tá? Que é o caminho, no caso, o pós-fixado. O pós-fixado, eu acho que eu vou desenhar aqui, não sei nem de cor, que cor mais. Vou escolher aqui um... Acho que esse laranja fica muito cheguei, né? Muito forte. Doei na vista, né? Eu vou escolher aqui esse marrom bem escuro, tá? Então, o caminho pós-fixado vai ser marrom. Vou escolher um preto, na verdade, né? Posso escolher o preto aqui ainda. O caminho pós-fixado vai ser de preto, ok? Que eu vou passar aqui os tracinhos para vocês. Então, como é que vai funcionar nosso caminho, no caso, pós-fixado? Eu vou partir a partir do nó raiz, então vai ser pós-fixado de 10, certo? Quando eu entrar aqui, ó, pós-fixado de 10, 10 é diferente nu? Então, chama pós-fixado da esquerda de 10. Então, ele vai chamar pós-fixado do nó à esquerda de 10, que no caso, o filho à esquerda é o 8. Chamou o pós-fixado de 8. Pós-fixado de 8, tá?
Quando ele verificar 8 é diferente de null, chama o pós-fixado do nó à esquerda do 8. Pós-fixado do nó à esquerda do 8 é o pós-fixado do 6, né? Então, chama o pós-fixado do 6. 6 é diferente de null? Chama o pós-fixado do nó à esquerda. No caso é null, então ele não vai fazer nada. Quando ele passar aqui o parâmetro null, null é diferente de null? Não, então ele não entra dentro do meu if, não é isso? E ele vai chamar o pós-fixado do nó à direita, certo? A direita do 6, que também é null, então também não faz nada. Por fim, ele imprime o valor 6, tá? Ele imprime o valor do nó 6. Depois disso, ele executou tudo que tinha para executar nesse método pós-6, né? Imprimiu, saiu do meu método. Então, volta o controle para o chamador, que era o pós-fixado de 8, que tinha chamado aqui a ramificação à esquerda. Então, pós-fixado de 8 agora vai chamar a ramificação dele à direita. Então, aqui vai chamar pós de 6, 8, acho que é o 10, 9, né? Vai chamar aqui pós-fixado de 9. Então, esse cara aqui chama o pós-fixado de 9. 9 é diferente de null, chama a ramificação à esquerda, como ele é um nó folha, é um nó externo, ele não tem ramificação à esquerda, é null, não faz nada, não tem ramificação à direita, não faz nada, e por fim imprime o valor 9, tá? Então imprimiu o valor 9, saiu da execução desse cara, voltou para o controle, que é o pós de 8, onde ele chamou a ramificação à esquerda já, chamou a ramificação à direita, então agora ele vai imprimir o valor. Então no caso aqui ele vai imprimir o valor 8, certo? Quando ele imprimiu o valor 8, ele já executou tudo que tinha para executar aqui também, volta o controle para o pós de 10. O pós de 10 já tinha chamado a ramificação à esquerda, agora vai chamar a ramificação à direita. Então ele vai chamar aqui pós da ramificação à direita. Deixa eu ver aqui quem é. No caso aqui a ramificação à direita é o 14. Então ele chama aqui o 14, certo? Quando ele chama o 14, ele verifica. 14 é diferente de null? Então ele chama a ramificação à esquerda do nó 14. Quem é essa ramificação à esquerda do nó 14? Deixa eu ver aqui. É o nó de valor 12. Então chama aqui pós de 12, ok? Quando ele chama o pós de 12, aí ele vai verificar, 12 é diferente de null? Chama a ramificação à esquerda, não tem, ele é nó folha, é null. Ramificação à direita é null, não faz nada. Por fim, imprime o valor 12. Depois que imprimir o valor 12, encerra a execução, esse método, e volta o controle para o pós de 14, que o pós de 14 já tinha chamado a ramificação à esquerda. Então, agora ele vai chamar a ramificação à direita de 14, que no caso, o filho à direita é o 16. Tá? Então, chama o pós de 16. Aí, o que é que ele vai fazer? 16 é diferente de null? Chama a ramificação à esquerda, é null, não faz nada. Chama a ramificação à direita, como é nó folha, não faz nada. Imprime o valor 16. Então, depois que imprimir o valor 16, encerra a execução do pós fixado de 16, volta para o pós fixado de 14, onde ele tinha chamado a ramificação à esquerda e à direita. Então, agora, ele imprime o valor 14 na tela, tá? E aqui, ele vai, como ele já fez tudo também, ele volta o controle para quem o chamou, para o método que o chamou, que era pós-fixado de 10. Pós-fixado de 10 chamou a ramificação à esquerda, que era do 8, chamou a ramificação à direita, que era o pós de 14, por fim, ele vai imprimir, então, o valor 10. E assim encerra a execução do meu programa, tá? Então, eu vou colocar agora no pincel, aqui, preto, para a gente ver o caminho aqui que ele seguiu, no caminho pós-fixado, ok?
ele partiu do 6, 9 e 8. Então, ele veio aqui, ó, 6. Do 6, ele foi para o 9. Do 9, ele foi para o 8, tá? Depois ele fez o quê? 12, 16, 14. Então, do 8, ele foi para cá, para o 16. 12, perdão. 12. Depois do 12, ele foi para o 16. Do 16, ele foi para o nó 14. E, por fim, o último nó que ele percorreu foi o nó raiz, que foi o nó de valor 10. Então, se vocês olharem, pessoal, cada caminhamento, ele produz um resultado distinto, mas ele percorre o nó uma única vez. Ah, professor, isso aqui é muito confuso. Pessoal, é só lembrar, se o caminho é prefixado, primeira coisa, imprimo um nó. Eu sempre percorro da esquerda para a direita. Então, imprimo, como é pré, eu imprimo primeiro, né? Então, eu imprimo esse cara primeiro. Caso o caminho seja interfixado, eu imprimo, vai ser meu passo do meio. Percorro a subárvore à esquerda, imprimo, percorro o meu nó à direita, de forma recursiva. No pós-fixado, como é pós, a última coisa que eu vou fazer é imprimir. Então, meu print vai ser por último. Percorro a subárvore à esquerda, minha ramificação à esquerda, de forma recursiva. Percorro minha ramificação à direita, de forma recursiva. E, por fim, eu imprimo. Tá? Então, esse aqui é o conceito de caminhamento nas árvores. Tá? Então, eu vou parar por aqui. Depois a gente vai implementar essa estrutura de dados. A gente vai estar implementando essa estrutura de dados e vai estar dando continuidade ao conteúdo de árvore. Tem muita coisa ainda para a gente ver e discutir sobre árvores, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.